Por volta de 1514, surgiu o famoso caso das indulgências, que levou até Martinho Lutero, por causa das indulgências e outras razões, né, a dar aquele grito de rebeldia contra a igreja, ele que era um monge agostiniano, inclusive doutor em teologia. E o que aconteceu? Bem, aconteceu que o Papa Júlio II quis refazer a igreja de São Pedro, a atual Basílica de São Pedro. Havia uma basílica antiga, que foi construída no século IV pelo imperador Constantino, e que já estava muito velha. Então o Papa quis refazer, construir uma igreja muito maior, como é a Basílica de São Pedro, a maior basílica do mundo. E para isso o Papa precisava de dinheiro, e muito dinheiro, né? Então o Papa Pio II, depois o Papa Leão X, eles aprovaram indulgências. Júlio II e depois Leão X aprovaram indulgências. Essa indulgência consistia em quê? Quem desse uma esmola para a construção da basílica, né, era uma das condições para a pessoa ganhar uma indulgência para a sua alma ou para a alma de alguém. O que é a indulgência? A igreja sempre definiu a indulgência muito bem. A indulgência é um cancelamento das penas que a alma teria que cumprir no purgatório, não é, para chegar à sua santidade perfeita e poder chegar à visão beatífica de Deus. Veja, a penitência, a indulgência não perdoa os pecados. Os pecados são perdoados na confissão. Em relação à culpa, a indulgência elimina a chamada pena, ou seja, aquilo que a alma ainda tem que cumprir no purgatório para chegar à santidade perfeita. Bom, acontece que, infelizmente, na Alemanha, quem divulgou as indulgências, um dominicano chamado Tetzel, né, a serviço do bispo de Mogúncia e também de Brandemburgo, na Alemanha, ele usou o dinheiro das indulgências com uma segunda intenção. Né? No meio daquele contexto de investidura leiga, onde se comprava cargos públicos, o bispo usou isso para acertar umas contas dele quando ele mais ou menos comprou algumas dioceses. Bem, isto revoltou tremendamente Martinho Lutero e também muita gente na Alemanha, o que deu margem depois à reforma protestante de Lutero. Se bem que não foi só isso, isso foi talvez assim o estopim da crise, a gota d'água que faltava para Lutero fazer a reforma protestante que ele fez. Né? Lamentavelmente, por causa desse episódio, as indulgências ficaram assim mal vistas. Mas é preciso dizer que as indulgências continuam de pé na igreja. Tanto assim que depois do Concílio Vaticano II, 1965, quando ele terminou, se esperava um documento da igreja sobre as indulgências. Muitos pensavam que a igreja fosse abolir as indulgências. Não. O Papa Paulo VI, em 1967, publicou a chamada Constituição das Indulgências, em que o Papa manteve as indulgências perfeitamente. As indulgências são reais, são verdadeiras. A todo instante a gente vê o Papa atual, Bento XVI, autorizando indulgências em muitas ocasiões.